Gente, vocês não acreditam o que aconteceu. O Instagram bloqueou. Deu queda no meu vídeo. Agora, você acredita? Por causa da música que tava passando. Você inspira e expira e abre a outra live. Não é assim? Fazer o quê, né? Inspira, expira e vamos lá novamente. Todo o processo. Falou, seu Instagram querido. Eu te respeito. E vamos mandar de novo. E a gente manda novamente para as outras pessoas, né? Ô Ivo, vou te chamar aqui, amigo. Vamos mandar nessa live para mais pessoas aí. Olha, nem o negocinho entrou. Aguardando o Ivo entrar, beleza. Oi, lindo! Deixa eu só te Boa noite. falar. Boa Oi. noite. Desliga a música que o Instagram acabou de me bloquear. Foi, sério? Seríssimo. Eu já tá. A Sim. música que ele deve. É exatamente, Fran. Exatamente isso. Eu, Eu tava aqui e o Instagram. sério, eu não tô, já tava sabendo, não tô sabendo não. Com essa história de busca, está vendo isso? Agora de Shadowban, essas coisas? Teve um, Ivo, que teve algumas lives minhas, É. elas não foram publicadas. Sério, Que velho? não. E assim, uma vez foi publicada, outra não. Sim, Não sim, sim. tem. E aí, cara, é o que é, né? É o que é. A É, gente abre a live de novo e pois vamos, é, vamos lá. vamos lá, Vamos lá, né? né? É o que é. É o que se tem. Então, É, não há o que discutir. pois é, vamos trabalhar com o que tem, né? Bola pra frente, né? Eu já cansei desse negócio de discutir com o que não tem jeito. Aceita Pois e pronto, e acabou. é, Né? verdade. Mas, antes de tudo, tá aí. Sabotadores são frescuras, é o que nós vamos trabalhar com esse doutor, esse meu Aham. advogado, lá de Jampa, gente. Pensa É, que delícia. já É, conhece, Helder? Já veio aqui? Você já conhece uma pessoa? já, menino, é a minha cidade natal. Logisticamente eu nasci no lugar errado, mas é minha cidade. É. Ah, Oi, sim, sim. Raimundo. Beleza, tá certo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí, certo? Ao nosso bate-papo aqui hoje com a minha amiga querida Elda, lá de Luisiânia, né? Luisiânia, Goiás, não é isso, Elda? Luzia, Luziane, Goiás. Fica aqui ao lado de Brasília, Marina entrando. Fica aqui do lado de Brasília, 60 km de Brasília. Fica. Então, a nossa referência aqui nem é Goiás, nem é Goiânia, é Brasília mesmo. Para estudar, para Uhum. alguma coisa, a gente vai para Brasília mesmo. Né? Uhum. Então, Ivo, eu quero, antes da gente começar a entrar nesse assunto aí, gente, você que chegou agora, nosso Instagram deu queda, então pegue esse aviãozinho e manda para mais pessoas para conhecer esses negócios de sabotador, se é frescura, se não é, se é de passar no cabelo, aonde ele fica, por que que ele existe. E vamos que vamos. Manda esse aviãozinho aí para mais pessoas. Então, meu Vamos querido, lá. antes da gente entrar nesse assunto, por favor, meu querido advogado, quem és tu? Meu nome é Ivo Castelo Branco, certo, pessoal? Boa noite aí. Meus amigos aí que estão aí, Raimundo, Mariana, todos os meus convidados estão por aí, certo? E boa noite aí para o pessoal, a audiência da Elda. Sejam todos bem-vindos. Muito bom a gente conversar sobre esse assunto. Eu sou advogado por alguns aninhos, estou na área civil, na área previdenciária aqui em João Pessoa, atuo também no interior do estado, né? E tenho uma formação em treinador de inteligência emocional, né? Juntamente com a minha amiga Elda também, né? Que tem mais formações do que eu, né? É hipnóloga, consteladora, tem bem mais coisas aí, bem mais tempo na bagagem, né? Dessa jornada de inteligência emocional. E a gente está aí
querendo popularizar mais coisas, né, que as pessoas ainda não conhecem. Muitos temas da inteligência emocional ainda não, as pessoas não conhecem, e quando conhecem é algo bem superficial, né? Como o tema da autossabotagem, né? Eu acho é um tema que é tratado de forma muito rasa. Tipo assim, os grandes players do mercado, né, você vê que eles falam de autossabotagem, como eliminar a autossabotagem. É como se fosse um carro, você vai dirigindo, aí você encontrou um obstáculo, aí você desvia e vai embora. E não é bem assim, Não, certo? não, Não não. é bem assim. Os sabotadores é um assunto científico, né? Já foi tratado cientificamente, pesquisado, né? A autossabotagem. A gente tem a obra do professor Cesar Chomini, né, de Harvard, certo? Ele tem uma pesquisa, ele sistematizou a coisa para facilitar a gente para entender melhor e poder eliminar, né? Já que todo mundo tem, certo? Eu tenho, você tem, todos nós temos os sabotadores, cada um tem, né? Ele catalogou 10 e nós temos esses sabotadores e a gente tem que saber lidar com eles, né? Para a gente poder melhorar a nossa vida. Os sabotadores, eles nos auto-sabotam e sabotam a nossa alta performance, atrapalha os nossos relacionamentos, atrapalha a nossa vida. E não é bem assim que é coisa fácil de você pular, é como se fosse uma pedrinha que você vai pular e vai dar tudo certo, e não é bem assim não a coisa. Concorda comigo, Helder? Totalmente, né, Ivo? E a gente entender que os sabotadores, lógico, todos eles também têm um sistema de proteção, né? Como tudo na vida, ele nos protege de algo. E quando eu tenho a consciência, e a consciência nos permite fazer o quê? Gestão sobre ela. Por isso, o autodesenvolvimento, ele não é só para a área de RH, não é só para quem trabalha com RH, são todas as áreas, todas as competências, porque eu lido com gente. Como eu lido com gente em todas as profissões, eu preciso também... Olha o nosso querido aí também, Gil, chegando aí, ó, da cidade vizinha, quase aí de perto de Jampa. De Recife. Ele é de Recife. Então, quando a gente entende isso, que trabalhamos com gente e precisamos entender sobre gente, esse conhecimento ele precisa ser cada vez mais, igual você falou, ser difundido, ser fomentado, para ser facilitado. Porque os pesquisadores existem, só que eles colocam de uma forma muito técnica, então fica mais difícil a compreensão. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a digerir esses assuntos, eles ficam muito mais palpáveis e muito mais compreensíveis. E se fica compreensível, eu consigo entender. E aquilo que eu consigo entender, eu consigo gerenciar. Né, querido? Verdade. Pronto, vamos lá. Por então, aí. Vamos lá, né? Boa noite, pessoal, chegando aí. NutriChef Alimento Saudável, onde eu estou pegando minhas refeições aqui, meu pessoa. Top, viu? Muito bom. Uma comida excelente. Sim, vamos lá, a gente falar sobre a origem dos sabotadores. Como a Elda aí entrou, já fez uma degustaçãozinha. A autossabotagem, ela é formada na nossa infância, né? Dos 0 aos 7 anos, a gente tem a primeira infância, e mais ou menos entre 7 e 8 anos até os 12 anos, a gente tem a segunda infância. Então, os sabotadores, como é que eles são formados? É tipo mais ou menos quando a gente tem uma fratura. Hoje, quando a gente tem uma fratura no braço, o médico trata, engessa, você toma os analgésicos e depois de determinado tempo, que o osso cola, a gente tira e a vida que segue, não é isso? Mas na infância ela é diferente, né? O que acontece na nossa infância não é bem assim. E principalmente que os sabotadores, ele está na nossa parte emocional, né? Ele não é na nossa parte racional, está na nossa parte emocional. E é justamente isso que é formada na nossa infância. Vou dar um exemplo. Por exemplo, pais que cobram muito dos filhos. Ou os filhos podem ser uma pessoa muito realizadora, que vai fazer muito, vai ser muito obediente, ou ele vai tender a ser mais introvertido, por causa de quê? Daquela cobrança. E como é que aquela criança sabe, ela não sabe como ela vai lidar com isso. A infância, nós somos o quê? É uma esponjinha, né? A gente vai absorvendo tudo do nosso meio, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, e a gente vai absorvendo esse conteúdo, a gente vai absorvendo essas emoções, e elas vão nos acompanhar por toda a vida, por resto da vida. Então, o que é que a criança faz? Com tanta
Às vezes, muita cobrança, como eu dei um exemplo, ela tende a se retrair, ela vai se retraindo, e é uma ferida, muitas vezes vira uma ferida emocional e a criança não sabe cuidar. Ela vai cuidar como disso? Se retraindo. Ou ela vai se rebelar, ou ela vai ser uma criança mais, que vai tender a ser mais briguenta, mais respondona. Tudo que é formado, isso é formado o quê? Na nossa infância, lá na nossa infância, porque a gente não sabe lidar com os sentimentos, com as reações, a gente não sabe reagir. Então a gente vai o quê? Armazenar dentro da gente algum trauma ou alguma ferida ou algum comportamento, não chega nem a ser ferida, algum comportamento sabotador, que vai nos sabotar. Uhum. Por exemplo, às vezes a gente há pessoas que têm uma mania de reclamar demais. Isso vem o quê? Tem uma origem, pode ter certeza que isso tem origem lá na infância. E o grande segredo é saber o quê? Se esse sabotador ele te atrapalha ou não. É você chegar a ter a consciência de que isso vai te atrapalhar ou não. E tá tudo certo. Se você achar, por exemplo, se eu tenho um comportamento de ser muito reclamão, de reclamar demais, ou eu tenho um comportamento de ser mais tímido, e se isso não te incomoda, tá tudo certo, né? Mas se isso te incomoda, vamos aqui você trabalhar, tá né? na hora certa. Oi? Vamos trabalhar, né? Se te incomoda, se te traz desconforto, ninguém. Aí o detalhe é esse, né? É aquela historinha do cachorro sentado no prego. Porque às vezes não precisa doer. Se você E a inteligência é essa, né? Eu percebo que está me incomodando. O Alan entrando, a Naeli entrando. Joia, gente, muito bem-vindos. Então, se eu percebo que tem algo que me incomoda, essa consciência é dada para que justamente o ser humano é capaz de passar por processos de desconstrução. Essa inteligência é do ser humano. Então não precisa causar sofrimento, não precisa causar desconforto. E aí vem aquela historinha do prego, do cachorro, que ele vai sair Você lembra da historinha que está sentado no prego e vai reclamar e fala, não está doendo o suficiente. O dia que doer o suficiente, ele sai do prego. Não precisa doer o suficiente assim a ponto de machucar. Né? Então o autodesenvolvimento ele nos ajuda a compreender isso de forma muito mais rápida. Não entendi qual a personalidade da pessoa que reclama demais. Ele ainda não começou a falar, Fran. Pronto. Ele ainda não começou a falar. Aí o professor Shizad Chamini, ele fez essa pesquisa, certo? E chegou a essa conclusão, que os sabotadores eles vêm da nossa infância. Está tudo relacionado à nossa infância. São esses comportamentos que eles podem ser mudados, se você quiser e se a gente se permitir, não é isso? Então, o primeiro sabotador, que é o sabotador universal que a gente tem, é o crítico. É o top. O top. Que ele é o mais forte de todos, né? Ele sempre vai se combinar com o outro para realizar esse processo de autossabotagem. Ele é o sabotador universal, o crítico. Ou a gente critica nós mesmos, tem gente que se critica em excesso, ou a gente critica os outros, ou a gente se critica as circunstâncias, né? É aquela coisa da proteção extrema, né? São essas três dimensões. A gente tem essa mania de... A crítica, ela vem sempre para quê? Ou para a gente se proteger, ou para a gente não se acha bom. Por quê? Porque a gente quer se proteger, a gente não quer sair daquela nossa zona de conforto. Aí vem uma vozinha sabotadora que fala muito, essa vozinha, ela foi registrada o quê? Lá na sua primeira ou na sua segunda infância, pode ter certeza. Por exemplo, eu só vou ser feliz quando eu for rico. Eu só vou ser feliz, não sei. E a gente acaba por não aproveitar o que a vida tem de bom, né? Por causa de certos comportamentos que levam a gente para baixo. Aí deixa eu conceituar, deixa eu falar também do QP, né? Do coeficiente de positividade. O professor também falou do coeficiente de positividade, que ele é o oposto do sabotador. Nosso coeficiente de positividade é uma forma de você mensurar matematicamente como é que está tudo que a gente tem de bom, da nossa autoestima, da nossa disposição, da nossa resiliência, que ela é tudo o contrário do sabotador. O oposto seria o quê? O QP, que é o coeficiente de positividade.
Quanto maior ele está, menor os Menor. sabotadores, menor o sabotador que ele vai atuar na nossa mente. Então, é preciso, eu já fiz, o professor também ele disponibilizou um link, O né? teste, né? O teste, exatamente, o teste para você medir o seu QP e os seus sabotadores, você saber qual o mais intenso em você, certo? Então, hoje eu já fiz vários testes com várias pessoas e dou aquela sessão para a gente explicar direitinho isso aí, quais são os maiores, os que estão mais que te sabotam, e como eliminar isso aí, eliminar ou tentar diminuir, reduzir. E eu vejo que tem a gente ter um QP legal, numa escala de 0 a 100, é um número acima de 70, certo? O número acima de 70 é que vai te dizer assim, que você está numa crescente na tua vida. O QP, quanto mais baixo o QP e maior os sabotadores, é como se você fosse nadar, certo? Se você estivesse no oceano, você fosse nadar e você fosse puxar isso para baixo, e não fosse para o lado da praia. O QP alto, ele vai te dizer o quê? Que você está na jornada, você está caminhando, levando a sua vida rumo a teus sonhos, rumo a teus objetivos. E quanto maior a autossabotagem, não, você vai para onde? Para baixo, do lado do oceano, e não vai conseguir. E vai ser mais difícil você chegar lá na praia. Pode até chegar, mas a coisa vai ser mais pesada. Certo? Mais pesada, e além do mais, pode demorar muito mais. Vai Verdade. sofrer muito mais, leva muito mais sofrimento. E não sofre só a pessoa, porque nós somos um ser sistêmico, então todo o sistema, todo que está junto também sofre com essa. Pronto. Aí a gente falou do crítico, né? A gente tem o crítico, que ele é o mais forte de todos. Ou você que se critica, ou você critica os outros, ou critica as circunstâncias. O oposto para você saber trabalhar bem direitinho a questão do crítico, existem estratégias específicas para você diminuir a tua autocrítica. Tem que ser mapeado, você tem que chegar à conclusão de ver se esse pensamento crítico ele me atrapalha, você tem como enfraquecer isso aí. E você criticar os outros, criticar as circunstâncias, ele é o oposto do que? Da autorresponsabilidade, né? Que é um conceito também da inteligência emocional, né? O autorresponsabilidade ou o protagonismo, né? Como Marcelo trata lá no Instituto Lima, o protagonismo, né? É você querer ser o protagonista da sua vida. Então, isso, ele é totalmente o oposto do crítico. Você vai fortalecer a tua autorresponsabilidade. Existem treinamentos específicos para isso, que é uma estratégia muito boa, muito bacana, para você diminuir o crítico. Não é que ele vai deixar de existir, mas você vai saber diminuir, você vai saber lidar com ele, lidar com os pensamentos sabotadores, tudo que leva a gente para o quê? Ou nos paralisa, ou nos faz a gente não se relacionar bem, né? Que é assim, a questão da crítica em excesso. Certo? Aí vamos ver aqui, o insistente. O insistente... Que é o segundo. Que é o segundo, né? O primeiro é o crítico, que esse é o top das galáxias, todo mundo tem. E o insistente, que é o segundo, né? Na ordem... Isso. Aquele pensamento perfeccionista. E aquela necessidade de ordem e organização em excesso. Ordem e organização é bom, é muito bom. Mas também o excesso, aquela coisa de excesso, o perfeccionismo em excesso faz o quê? As pessoas têm medo, assim, às vezes você vai querer controlar demais as coisas, as situações. Então, o insistente, se você notar que você tem, saiba que existem estratégias para poder trabalhar isso aí, diminuir isso aí, você gerenciar melhor. Também temos o segundo, a gente falou do crítico, o insistente e agora o prestativo. Que é aquela... que é o terceiro. Isso, o terceiro. É aquela tentativa que o quê? É aquele pensamento indireto de quê? De autoaceitação. E ter o afeto por meio de ajuda. Você querer ajudar mais o outro, sempre o outro, né? Tem aquele conceito lá da inteligência emocional do Goleman, né? Que fala que você só servir, você precisa falar do quê? Crescer e contribuir. Crescer é o pessoal. Às vezes você quer contribuir demais, você só quer ajudar, você só quer fazer, e você se prejudica. A gente, lá segundo o Goleman, né, tem que ter ver o equilíbrio entre o crescer e o contribuir. A lei das iguais.
Isso. Aí tem a constelação também que nos ajuda a entender. O eneagrama, que dá uma outra compreensão sobre esse prestativo. Porque as leis, elas precisam ser equilibradas, né? Aí vem a contabilidade que nos ajuda, né? Método das partidas dobradas. Né? Para todo débito há um crédito de igual valor. Então, isso também se aplica no desenvolvimento humano. Só que não é matemático, né? Isso não é assim, não é uma regra matemática, mas precisa ter equidade, né? Precisa ter um parâmetro equivalente. Pronto. Então, o prestativo, ele também é aquela pessoa que tem dificuldade de falar não. Dizer não, assim, não saber dizer não na hora certa atrapalha. Atrapalha e muito. No trabalho, atrapalha nas relações entre as pessoas. Então, também, existe técnica para você saber trabalhar isso. Saber diminuir ou seja, gerenciar esse prestativo. Certo, pessoal? A gente falou já do crítico, do insistente, o prestativo e o quarto agora? O hiperrealizador. O hiperrealizador é aquele pensamento que depende do desempenho e realização, do fazer, para quê? Para você ter respeito próprio e autoavaliação. É fazer muito, é aquele fazer que não para. Você não para, faz isso, faz aquilo. Também é o workaholic, né, Ivo? É o workaholic, né? Ele sim, tempo... A pessoa vira, é muito comum no workaholic, né? Ele quer sempre estar fazendo algo, resolvendo algo, agindo, e ele só vai ter realização quando ele está fazendo algo. Ele não consegue ficar parado, literalmente, né? E no que é que isso atrapalha? Como a Elda falou, né, que a gente tem uma vida sistêmica. O hiperrealizador, ele acaba, por exemplo, vai negligenciar, ele faz te negligenciar na tua saúde, faz te negligenciar nos teus relacionamentos, na atenção de cuidar dos teus filhos. Por quê? Porque você está tão focado só em trabalhar e passa muitas coisas que você não percebe da vida, né? Por exemplo, cuidado com os filhos, cuidado com a tua própria saúde. Por quê? Por causa do o foco, o ultrafoco em trabalho, por exemplo. Tá fora, né? Tá para fora, a energia tá para fora, né? Isso, exatamente. A gente já falou crítico, insistente, prestativo, o hiperrealizador. Agora, um que eu vejo bem comum, né? Ultimamente, a vítima. Um gostosinho. Eu falo que a vítima é uma delícia. A vítima é aquele estilo emocional e temperamental de conquistar a atenção e a afeição das pessoas, como se vitimizando. Você vê, eu não consigo, que eu sou vítima, que eu não posso, que não sei o quê, que não sei o quê. E a gente vê muito isso nos cantos, nos locais que a gente anda. Eu que eu não posso, eu que sou isso, que eu sou, isso não é para mim, eu não tenho condições, que não sei o quê. E a gente vê que a origem disso é bem clara, né? Lá na infância, a criança que não teve tanta atenção assim dos pais, ela acaba, como é o nome, chorando muito, aquela criança que chora muito. Para quê? Para chamar a atenção, né? E ser amada. É aquele... ou ser amada ou se chamar a atenção do pai ou da mãe e acaba desenvolvendo esse comportamento que leva até a vida adulta e atrapalha muito, né? A gente vê que atrapalha demais. Principalmente... Tem pessoas que se adoecem, né, gente? E aí eu vou pedir licença até para colocar essa situação e se você não concorda, tá tudo bem, tá? Mas deixe isso aí no radar. A vítima, às vezes, ela não entende que ela quer atenção e o modo que ela conseguiu isso foi adoecendo. É aquele negocinho, né, que quando você era pequeno, que você ficava doente, você não ia para a escola, a mamãe até faltava a aula e falava assim, oi, professor Josafá, a mãe ainda falava assim, filhinho, quer chazinho? Mamãe tá aqui, cuida de neném. Então, o nosso sistema operante entende que se ficar doente vai ter atenção e carinho. Gente, ele é inteligente. A gente fala assim, não, Elda, isso não é lógico. Eu sei que não é lógico, mas faz sentido. E quando a gente começa a observar essas coisas que fazem sentido, é a gestão, é aí que entra a nossa gestão. Se formos esperar a lógica, ela não vai existir porque o sistema não é lógico. Só faz sentido. É verdade, total. E, Elda, a gente vê assim que
A vítima, você conhece pessoas que têm um grande potencial, ou grandes estudantes, assim, estudantes que você vê, poxa, se esse estudante quiser, eu vejo estudantes assim, se essa pessoa quiser, ela passa em qualquer concurso que ela quiser. Agora, se vitimiza demais, que eu não posso, que isso não é para mim, que não sei o quê, que eu não sou capaz. Esses tipos de comportamentos, né, são comportamentos, muitas vezes, inconsciente, não é consciente, porque da Lógico. forma consciente, eu tenho, no nosso racional, ninguém quer passar por isso. Ninguém quer ser vítima, ninguém quer ser reconhecido como coitadinho, né? Todo mundo quer vencer na Uhum. vida. Mas tem aquela coisa inconsciente, não, que isso não é para mim, que eu não posso, que isso é demais. Isso atrapalha, né? Então, as pessoas têm que chegar a essa clareza, a esse nível de consciência e ver esse comportamento, esse pensamento de vítima, ele me atrapalha, né? Ele está me pedindo de Aham. chegar onde eu quero mais, eu mereço mais. E tem alguma trava aí que está me impedindo. E aí Aí, fica bem claro, né? Não é consciente, não existe uma intencionalidade racionalizada. É lógico que não. Isso totalmente inconsciente. A gente sabe que o nosso inconsciente, igual aquele iceberg, a maior parte dos nossos movimentos estão no inconsciente. Então a gente só precisa dessa clareza. Ó a Vânia chegando aí. Oi, Vânia. boa noite, Vânia. Então, a gente falou já do crítico, do insistente, prestativo, o Da vítima. hiperrealizador, a vítima, É. e agora o hiperracional. Foco Hum. intenso, aquela pessoa que tem foco intenso, exclusivo, no processamento racional de tudo, inclusive de relacionamentos. É aquela pessoa assim, eu converso muito com vendedores, eles dizem, rapaz, mas tem gente que pergunta tudo, quer saber de tudo, quer saber quanto o treinamento, quantas folhas tem, que hora começa, que hora termina, o preço, centavo, não sei o quê, e aquela pessoa super detalhista, porque ela é muito, o processamento dele é o quê? Muito racional. Não Uhum. só não só não só para o lado profissional, mas também como lado pessoal, né? Aquele excesso de racionalidade e pouco de emoção, né? São pessoas que vão encontrar muita dificuldade em sair dessa coisa racional, né? Não sei se você conhece alguém assim, Alda. Não, de jeito nenhum. Né? Que parece que é insensível. Não é insensível, é a forma dela operacionalizar. É, E aí, é olha como é verdade. interessante quando a gente tem essas compreensões, a gente para de julgar as pessoas e traz para a realidade e começa a entender a forma que ela funciona. E se é a forma como ela funciona, aí, gente, é o processo de adequação, de ajuste, de acordos. Por isso que as relações, elas precisam, o racional é inflexível, né? É verdade. Tá? A gente vê, olha, Pensa. porque, deixa eu explicar uma situação mais palpável. Na vida, a gente toma decisão com base na razão e na emoção. Por exemplo, casamento. Ninguém toma decisão só com base no racional. Existe a questão emocional, né? Então, a coisa ela tem que estar, a razão e a emoção ela tem que estar em equilíbrio. O hiperracional não, o racional é tudo, ele vai analisar só questões técnicas, só questões, e o emocional dele é bem baixo, muito baixo mesmo. Você não é que, na verdade, não é que ele não tem emoções, todos temos, mas é porque Tem. ele desenvolveu aquele comportamento lá na infância, de ser racional, de ser. E isso eu acho que assim, aquela coisa libertadora. Eu já vi pessoas em processo de autodesenvolvimento, quando ele descobre disso, Uhum. ele diz, isso faz sentido para mim. Aí eu É um mudei, alívio. É um verdade, porque alívio, gente. deve ser muito pesado você só viver 100% do tempo só racionalizando tudo, né? Racionalizando, pensando e matutando e calculando, né? Não é? Tudo traz sofrimento, né? Todos eles têm o seu nível de sofrimento também. E o ruim é a incompreensão. Quando somos incompreendidos, isso dói muito. Porque a pessoa, em todo ser humano, ele quer ser amado e ser aceito. Mas naquela infância, ali, na primeira ou segunda infância, esse modo que ele percebeu, para ele fazia muito sentido. E aí não está certo ou está errado. Foi a forma que foi. E é só isso.
Aí, por exemplo, a venda mesmo, o processo de venda, ele é um processo emocional. E Uhum. o vendedor tem muito trabalho com o hiperracional, né? Porque ele vai racionalizar, só vai comprar algo quando é no tempo dele, assim, quando é na vontade dele. Às vezes os vendedores, o bom vendedor, né, ele tem que ter esse tipo de conhecimento para ele poder saber lidar, né? E ele só vai convencer uma pessoa de uma venda com muito dado técnico, muita profundidade daquele produto, naquele serviço que ele vende. Aí eu converso com os vendedores e diz, poxa, tem gente que é chata, viu? Ah, fulano de tal, ó, vem aqui na loja, conhecendo com a loja de terno, ele disse, ah, esse cara é chato demais. Prova tudo e não escolhe nada, só dá trabalho. Aí eu digo, Mas aí o vendedor tem que aumentar o seu poder de argumentação para atingir o coração do cliente, né? verdade. Ele disse, ó, parece que nada agrada essa pessoa. Vem, olha e tal, pergunta e faz isso, faz aquilo, e nada. É muito complicado, assim. São pessoas que é muito... você tem que conversar com base na razão, né? A razão é o argumento principal, né? E não venha com muito a questão de emoção, não, que eles não são bem convencidos com isso, não, né? São até impacientes, né? Chegam a ser É, impacientes. JC entrando, muito bem-vindo, JC. Aqui é Carlisson. Nossa, que legal, gente. Muito, o Carlisson também. Muito Carlos, bom lá de vocês Recife por também. aqui. Boa É, noite, essa turminha pessoal. de treinador só gente da linha. Linha Pois é. alta. A gente está falando crítico, insistente, Uhum. prestativo, Da hiperrealizador, vítima. e o hiperracional agora, e agora o hipervigilante, né? Que é aquela pessoa, aquele pensamento, né? Aquela ansiedade em excesso, contínua, e que parece que nunca passa, com relação aos muitos perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. Aquela pessoa que só pensa no negativo, né? Ó, por exemplo, agora na pandemia, tem gente que aí está quase um ano trancada dentro de casa com medo de morrer, com medo disso, com medo daquilo. Então, isso Uhum. é o hipervigilante. É aqueles pais, geralmente, você vê que o pai protege demais os filhos, não deixa os filhos sair, é Uhum. porque vai ser assaltado, é porque vai morrer. Pronto. É esse tipo de pensamento que é o hipervigilante, né? Aquele Vigilante. só pensamento no que vai dar errado, no que pode dar errado, em morrer, em perder, ou na morte, ou em perder algo, ou sofrer, sempre o foco nisso. Esse é o pensamento hipervigilante. Não sei se você conhece muita gente assim, Helder. Ah, tem muitas mães, né, que se manifestam muito assim, né, as mulheres depois que são mães, e esse cuidado em excesso cria dentro do filho uma bolha. E a preocupação de dar errado, cara, e aí quando libera um pouquinho, o que que acontece? A energia está tão alta em que vai dar errado que dá errado. Então É, aí faz o quê? Volta aquele pensamento, eu preciso, né, Isabela? Não funciona assim? Eu preciso, então, fazer o quê? Proteção. E aí lascou, né, gente? Cuidado. verdade. Agora a gente vai para o inquieto. Falamos, Pro pessoal, oitavo. isso, vários sabotadores aqui, viu? Já falamos do crítico, do insistente, do prestativo, o hiperrealizador, a vítima, o hiperracional, o hipervigilante e o inquieto. O inquieto agora, né? O inquieto é aquela que busca excitação na próxima atividade ou ficar ocupado. Não quer parar, não quer parar. Agora, é só o pensamento, que é diferente do, do Hipervigilante, né? hiperrealizador. E o hiperrealizador, ele quer o quê? Fazer. Já o Uhum. inquieto, não. O inquieto é porque a mente pensa demais, processa demais, quer tá pensando sempre o que é que eu vou fazer, qual vai ser a próxima atividade, o que é que eu vou, como é que eu vou, como é que vai ser. É só aquele pensamento, é só pensar. Agora, diferente do Tá aqui, hiperrealizador, que é né? o quê? Fazer. É isso. A energia tá aqui, né? A inquietude tá aqui. Aquela sensação de que, cara, eu tô tão cansado, mas que, olha assim, em termos de produtividade real, não tem. Não tem. E é uma energia muito grande, é um gasto muito grande de energia. É bom Uhum. aquele livro o poder do agora, né? Porque o inquieto está pensando muito no futuro.
e não consegue parar e não consegue assim dar foco nas atividades do dia a dia. Então, conhecer desses pensamentos sabotadores inquietos faz você ter mais você vai ter mais equilíbrio, você pensar e agir mais no hoje, pensar e agir nas No tarefas, focar aqui e nas agora, tarefas né? do hoje. Isso, exatamente. E Ô, temos Ron, agora também. Oi, tá me ouvindo bem, Elda? Tá deu uma pausa, travando. mas agora voltou. Voltou. Tua internet tá falhando. É a Tá, minha ou a sua? você tá me vendo? Tô te vendo. Pronto, estava meio falhando. Uhum. Certo, pessoal? Já falamos do crítico, o insistente, o prestativo, o Uhum. hiperrealizador, a A vítima, o vítima, racional, hiperracional, o o vigilante, hipervigilante, o o inquieto. inquieto, e agora vamos para o controlador. Ah, Que você vai falar dele. Tadinho. o controlador é aquele pensamento que você tem a necessidade de assumir responsabilidades e controlar situações. Aí você vai querer o quê? Forçar pessoas e situações que todo mundo faça as coisas de acordo com a sua vontade. E você, muitas vezes, você acha que você que é o perfeito, você que é o bonzão e só você quem sabe. Aí você Caramba. começa a atrapalhar os relacionamentos, né? Porque você vai ter dificuldade de delegar, porque Uhum. vai querer fazer tudo, porque só ele que é o melhor, só ele que é o bonzão, só ele que sabe mais. E vai ter aquele pensamento de controlar tudo, né? Controlar situações, controlar demais relacionamentos, controlar tudo. E é bem prejudicial esse comportamento, né? Quando você vê a pessoa controlando demais a coisa, controlando, tem que ser só do jeito dela, aí você vê que isso atrapalha muito relacionamentos e Ixi, trabalho. Não sei se você conhece alguém assim, Helder. na constelação a gente tem até uma frase lá que fala assim: eu desisto da ilusão do controle. Porque, na verdade, e aí a pandemia, né, para os controladores de plantão, a pandemia nos mostrou que controle é uma coisa que não existe. Literalmente. Ninguém controla nada. As É, coisas, ela tem um dinamismo e uma velocidade que foge total. Mesmo quem tinha aí, eu lembro da minha sobrinha, ela fala assim: os meus próximos 10 anos estavam tão programadinhos, eu terminei a faculdade no tempo certo, eu estava entrando na graduação no tempo certo, e aí veio essa pandemia e atrapalhou tudo, atrapalhou tudo. Foi um ano, e a gente já está entrando para o segundo ano aí, de incertezas. Quanto sofrimento esse controlador ele vivenciou? A incerteza do emprego, a própria incerteza do Covid mesmo, deve que ter as informações são sofrido. distorcidas. O controlador sofreu, não está sofrendo, né, com essa situação, porque temos que nos readaptar, né? São novas formas de trabalho e se o controlador não tiver essa flexibilidade, né, deve estar sofrendo muito, principalmente no trabalho, as novas formas de trabalho online, reunião online, tudo online agora, é algo totalmente novo, né? Que todo mundo está reaprendendo é, as coisas, as relações sociais, tudo diferente, né? Então, É, se você quer controlar demais ou acha demais que a tua opinião é só certa, com certeza a pandemia foi uma grande demonstração de que a gente não tem controle de nada mesmo, né? De não nada, é? absolutamente nada. Ó, o Davi entrando aí, a Vivi também, Boa noite, pessoal do pessoal. Nordeste, Bem-vindo. muito É, bem-vindo. pronto. Aí a gente vai para o Pro nosso último. décimo. Isso. Falamos aqui, pessoal, do crítico, o insistente, o prestativo, o Uhum. hiperrealizador, a vítima, o Vítima, hiperracional, o hipervigilante, hipervigilante, quieto. o inquieto, o controlador e agora o esquivo. O Ui, esquivo, ui.
É aquele pensamento que você tem de só focar nas coisas positivas e nas coisas agradáveis, de forma extrema, de forma em excesso, fugindo do quê? Fugindo de tarefas, de coisas difíceis que causam dor e que são desagradáveis, né? Né? Temos E é, justamente o oposto do hipervigilante, né? O hipervigilante aham, tem um foco só no que é negativo. E a gente tem o esquivo, ele tem é o oposto, é o foco que é só no positivo. É aquela pessoa, aquele pensamento que faz a gente, por exemplo, entrar em aventura, a gente não. Porque só pensa no positivo, não analisa os riscos da coisa, que isso pode causar muito problema. Se você não medir consequência de determinados atos, achar que tudo é positivo, entrar em relacionamentos, sair sem analisar bem a situação, sem analisar bem as coisas, só pensar naquilo que é positivo. Né? E também uhum, atrapalha, por exemplo, quando a gente está estudando. Todo mundo tem as suas matérias preferidas, né? Mas, por exemplo, sim. para você passar no vestibular, tem que estudar as matérias ruins. E o esquivo, não. O esquivo, ele só quer estudar o quê? Aquilo que é bom. Ah, se eu só gosto de Só o que é português, gostosinho. só gosto de português, só vou estudar português. Não gosto de matemática, mas é necessário. Vai ter que o quê? Vai ter que vai ter que engolir isso aí, vai ter que estudar e muito, vai ter que estudar aquilo, fazer aquilo que é desagradável para quê? Para que você atinja sucesso lá na frente. Um exemplo bem claro é É, esse, quando você está estudando no vestibular, vai ter matérias ruins. Quem estuda para concurso vai ter matérias ruins, mas ruins. são matérias que vão dar o quê? Vai ser o teu diferencial lá na frente. É o Né? ruim, assim, entre aspas, né? Eu não tenho a simpatia com essa matéria, talvez porque um professor também não me deixou um registro ruim. E aí tem um livro do Brian Tracy, que é muito interessante, que fala assim, comece pelo mais difícil. Começa pelo Esse é mais um difícil. livro, esse é um livro aconselhado para essas pessoas, para o esquivo dar uma lida. Então, quando eu Exatamente. tenho o meu perfil, tem vários livros aí que poderia, para cada perfil, seria importante. Esse livro seria para um esquivo, para ele fazer, para ele começar a estudar, porque nós precisamos, a vida não é só festa, né? A É vida não é verdade. só festa. Tem que entender que ele está fugindo de algo porque ele não consegue perceber a tristeza. Então, como ele não percebe a tristeza, tem que estar o tempo todo em euforia. Só que euforia o tempo todo é loucura. Ela não existe. Por exemplo, o pensamento, quem tem esse esquivo, é muito difícil também fazer dieta. Por quê? Vai ter coisas que são muito desagradáveis. Por exemplo, comer nas horas certas, comer coisas diferentes. E o esquivo quer o quê? Quer que você coma o quê? Prazer. Doce, quer que você viva comendo doce e massa, doce e massa. E você sabe que a longo tempo isso vai ter consequências, né? Isso vai ter consequências negativas na tua saúde. Você não fazer, não ter o hábito de praticar exercício. Você vai fazer uma, duas, três, até virar hábito e sabe que a Uhum. longo prazo aquilo vai te trazer saúde, vai te trazer coisas boas. E o pensamento esquivo, não, ele vai querer o quê? Que você não faça nada, que você só durma, que dormir é bom, dormir é muito bom. É Mas, delícia. é verdade, mas que a gente tem o quê? Nós temos que fazer, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Uhum. Para quê? Para que a gente atingir um objetivo. Por exemplo, uma dieta vai ter coisas super desagradáveis. Vai ter coisas ruins, mas que o resultado, você vai olhar o quê? Para o resultado. O resultado vai compensar. Não é isso, Helder? Eu dou esses dois Sim, exemplos. Por exemplo, no exata. estudar um vestibular, que é difícil. Você só vai querer estudar, a Uhum. tendência do orçamento, só estudar o que a gente gosta, mas tem que estudar o que não gosta também, né? O que não gosta é que vai te levar para o sucesso, né? Sim. Fazer aquelas coisas que não são desagradáveis, aí a Elda já falou do livro, né? Um livro do Brian Tracy, que é começar pelo mais difícil. Que realmente é difícil para todo mundo. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para a Elda, não é fácil para ninguém, mas temos que enfrentar, né? Tá no jogo, Uhum. tem que tá na chuva, tem que se molhar, e tá no Tá na jogo, tem que chuva, vamos jogar. molhar. É. Exatamente. E é por aí. E aí, Ivo, me conta assim.
a gente se identifica com vários sabotadores, certo? Vários, é verdade. Vários sabotadores. E aí, quem tem interesse em entender como isso funciona melhor, como é essa dinâmica, faz o quê? Pronto. Existe o link, né? O, o pessoal aí da Elda, da Oi, Gil. audiência dela, pode perguntar a você, Elda, aí eu te mando o link, certo? E você passa para Eu as tenho. pessoas fazem 2 testes, são Eu até testes procurei gratuitos. meu livro aqui. Eu até Foi procurei meu livro aqui. É, mas eu acho que eu emprestei. Você acredita que eu fiz um negócio desse? sério? Não, mas Sério. eu te Eu tenho essa passo. mania feia de Você emprestar fez, livro e não anotar. você fez o seu, não foi, Elda? Fiz. Pronto. São 2 testes. O QP, você vai responder algumas perguntas, vai ser gerado o QP, o coeficiente de positividade, e vai ser gerado Uhum, também os sabotadores. Ele vai, dos 10, ele vai dar os 3. Geralmente nós temos 3 mais altos. E a gente pode conversar, isso é gratuito, certo? Vai ser gerado, você sim. responde e gerado 2 relatórios. Aí você manda para a Elda ou manda para mim, quem for da minha audiência tiver interesse, é gratuito, viu, pessoal? Não paga nada. Gera 2 relatórios. O teste não, é de graça, gente. Tá no link do livro, tá? Uhum. Pronto. Aí gera-se 2 relatórios e a gente faz uma conversa de 1 hora e meia no máximo, e vai te explicar como é que você pode fazer para aumentar o QP e diminuir você lidar com os sabotadores. Zelda já fez vários seedings aí, já falou de vários livros. Isso é uma das formas, né, de você ter aquela Sim. consciência. Por exemplo, O Poder do Agora, para quem pensa muito, lê esse livro e, poxa, isso aqui faz sentido para mim. Uhum. Os meus pensamentos, eles me atrapalham, porque eu penso muito no futuro, eu penso muito, isso aqui está me atrapalhando a ter foco, eu me sentar, a ter foco, fazer minhas coisas. Por exemplo, a vítima também, tem coisas bem bacanas, e outros casos não. Por exemplo, você pode ver que isso é só um comportamento que você pode gerenciar, mas tem casos que é mais grave. Por exemplo, vira até uma ferida Sim. emocional. A gente já teve clientes, por exemplo, uma que era casada, que ela chegou, ela disse, poxa, velho, meu marido tem razão mesmo, eu reclamo muito mesmo. Ela chegou com consciência, eu Que reclamo bom muito. que ela conseguiu identificar isso e se reconhecer. Ela, E é aquilo que eu falo, né, Ivo? Quando a gente se reconhece, cara, é o poder da gestão. Você para de trabalhar do sistema automático, do sistema da roda de rato, né? Sai dessa roda de rato e entra na consciência. É a briga do tigre com o ratinho, né? Essa briga é intensa. Então, o ratinho, ele precisa de argumentos fortes para justificar para o tigre. Senão, o tigre, o que é o tigre? É esse emocional, esse instinto de entender que foi criado ali na segunda, aquilo ali, ó, na primeira e na segunda infância, como mecanismos de defesa. e, na verdade, tem vários autores, né, que falam que a grande luta do século é essa. É a luta do nosso sábio, né, com o nosso QP, com os nossos Uhum. sabotadores. É a luta interna, a luta minha, a luta, cada pessoa passa pela sua luta, que é bacana você ver, você mudar seu comportamento, as pessoas ao teu redor. Poxa, como tu mudou, como tu tá diferente, o que foi que aconteceu? As pessoas perguntam, aí você explica, ó, Ah, isso é lindo, cara, isso é lindo, né? né? Verdade. Existem várias técnicas, né? Várias técnicas de inteligência emocional. Isso é uma das milhões de técnicas que existem. Agora, o que é que a gente pode fazer com esses 10 sabotadores? A gente tem que saber lidar com eles, né? Gerenciar e enfraquecê-los. Crescer o QP, sempre o nosso coeficiente de positividade tem que estar Uhum. alto, e saber gerenciar isso aí. Então, qual é o primeiro passo? Elda já até falou, a gente saber ter consciência, né? Ter consciência Nós só se temos 10 esses minutos, tá, amigo? Nós só temos 10 10 minutos, minutos. Você acredita, né? Você tá acredita num certo, negócio desse? Então, a vamos gente lá. tem que pegar Consciência. a consciência. Se isso te atrapalha, se isso está te atrapalhando, isso é um padrão repetitivo, né? Comportamento Uhum. repetitivo. É você chegar a isso aí. E se isso te atrapalha, né? Se está num nível que te atrapalha. Se tiver num nível, se for uma coisa muito grave, um nível de ferida emocional, isso me leva à depressão. Isso é tratado também, né? Através dos profissionais a Da gente psicologia, né? isso, através de psicologia, se for uma coisa mais profunda, né?
Uhum. Primeira coisa é ter consciência. Segunda, você rotular, você saber o que é aquele pensamento, poxa, isso está me atrapalhando. Por exemplo, estou estudando para um concurso. Eu só gosto de estudar direito constitucional, eu só gosto de estudar direito administrativo, mas eu detesto Uhum. direito penal. E eu quero ir para a área, por exemplo, a área policial. Infelizmente, você vai ter que estudar direito penal, e muito. Vai- Você vai ter que dar mais foco ainda no que você não gosta. Eu não gosto de português, eu não Uhum. gosto de raciocínio lógico. É aí que você vai ter que dar mais foco, porque você tem mais dificuldade de aprender. Seu foco vai ter que ser maior nisso aí. Você chegar a essa consciência e saber nesse nível. Isso aqui está me atrapalhando. Isso aqui é um comportamento sabotador. É você chegar a essa consciência. Isso está me atrapalhando. Como a moça que eu falei, Uhum. que ela pegou e disse, poxa, meu marido tem razão mesmo. Eu reclamo muito mesmo. Outra chegou e disse, mãe, ele sempre falou isso, que eu sou vítima, que eu sou me Ai, que vitimo horror. muito. Ela chegou a essa consciência, né? Minha mãe sempre falou isso, eu nunca entendi por quê. Estou vendo agora nesse teste. Eu digo, tá certo, tá vendo? E terceiro é ter uma ação anti-sabotagem, né? Sempre que você se pegar pensando naquilo ali, sempre que você chegar àquela consciência, você rotula ele e vai agir o contrário dele, né? Por exemplo, estou agindo, eu acho que eu não tenho, eu estou me vitimizando demais, estou me vitimizando. Autorresponsabilidade. Ler o livro, vou ler o livro, o que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho 6 leis Uhum. da autorresponsabilidade. Eu estou me vitimizando demais. Aí você vai lá nas leis, eu mostro, ó, tem 6 leis, você olha sempre que você marca. Você bota o seu computador. Sempre isso é uma ação anti-sabotagem. Isso vai acontecer. O que é que vai acontecer? Com o tempo, isso vai enfraquecer. Você vai ter tanta consciência, a tua parte racional, sabendo Uhum. dominar as emoções, dominar pensamentos. Né? Aquilo vai deixar de existir. Com o tempo, aquilo deixa É. de existir. Né? É aquela famosa história, né? Qual o lobo que você está alimentando, né? Se você está deixando de dar Exatamente. comida para ele, então ele vai ficando cada vez mais fraco. Ó, a Renata entrando aí, o Dio entrando aí, o Nivaldo. Gente, ó, eu vou deixar salva aqui no IGTV, tá? Dá uma olhadinha novamente. Vale a pena. Para que isso? Para nossa poder de consciência. Quanto mais consciente nós estivermos sobre os nossos comportamentos, mais gestores e autônomos das nossas emoções. É aquele negócio, não existe blindar a mente, mas nós temos a consciência, a capacidade de fazer uma organização melhor interna, para sermos mais felizes. E outra, ó, amigo, nós vamos, já está passando para a Stephanie entrando aí. Qual é o conselho que você daria aí para as pessoas que querem caminhar, entender um pouco mais sobre esse processo? O que você É, poderia direcionar para as pessoas? se alguma desses 10 sabotadores que a gente conversou fez sentido para você, você pede para a gente, no privado, da Elda, o meu. Você pede, aí você faz. Aí você vai ver quais são, o que é que tem, o que é que eu tenho de maior. E sempre você tem que desenvolver o QP. A gente sempre tem que estar com o nosso sábio lá em cima. Lá em cima. E às vezes até parece clichê, né? Por exemplo, você desenvolver, parece que você, para você lidar com isso, é você desenvolver a tua empatia pelo outro, empatia pelas situações, sempre ver o que é que eu posso tirar de positivo disso. E isso parece até clichê, né? Mas isso é uma forma de você fortalecer o teu sábio, o teu QP. E sempre a gente vê que não passei, por exemplo, não passei no concurso. Mas eu estudei muito, mas tem uma lição por trás daquilo ali. Vê Uhum. a lição positivo, chora o teu luto e segue a vida que segue, né? Ali vai ter alguma lição positiva que você vai aprender com aquilo ali, com aquela reprovação. É você É, começar a ter empatia, não só pelas pessoas, mas pelas situações, de tudo que nos acontece, né? O é. conselho que eu te dou é esse. Sempre desenvolver o QP, né? Aumentar o QP. Consciente positivo. Isso. A primeira coisa é isso, ter empatia. Você pode, se quiser, de uma forma mais rápida, assim, ter um resultado mais rápido, participar de um treinamento, né, de alto impacto emocional, de um treinamento de uma coisa de alto impacto emocional, você já Uhum. sai dali, já sai diferente, né? Porque trabalha as tuas emoções, trabalha as nossas emoções num grau bem profundo, assim. Então é É, isso que é o que o Carlson está colocando, né?
Porém, é clichê que funciona porque as pessoas negligenciam. E aí eu vou lembrar de um livro que é muito legal, que fala até sobre isso, Calisson. É O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petri. O óbvio precisa ser dito. Porque, igual você falou, a gente acaba negligenciando. Então, é redundante? É. Mas é redundante por quê? Porque tem muita gente que não está fazendo. Então, precisa ser dito. É o óbvio, é claro, mas precisa ser dito. Meu amigo querido, gratidão imensa por esse tempo seu. Daqui uns dias eu vou em Jampa, tá? E a gente vai se falar. Eu adoro essa cidade. Gente, comenta. Eu que agradeço, viu, o convite aí, da gente poder bater esse papo. Não nos encontramos mais pessoalmente, mas vamos nos encontrar muitas vezes ainda. Gratidão aí pelo convite, que a gente faça muito mais lives, né, sobre mais assuntos. O pessoal tem um público que gosta muito, viu, de inteligência emocional, e que a gente vê com grandes projetos aí, viu, em 2021, que tudo dê certo aí para você, para nós todos, né, que Deus nos abençoe. Amém, amém. Tamo junto. Gente, comenta, por favor, que o Instagram entende que isso tem relevância, tá? Segue o Ivo, cara, gente, sangue bom, e é lá de Jampa. Presta atenção, uma terra maravilhosa, tá? Obrigada, querido. Obrigada a cada um que esteve aqui e manda essa live para mais pessoas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu. Obrigadão aí por todos, viu? Pela audiência. E vamos fazer o teste, hein? Quem tiver interesse. Vamos fazer o teste. Fica aí, só chamar a gente aí no direct e estamos aí à disposição. Consciência é poder. Beijo. Beijão, querida. Boa noite. Boa noite.